sol arde no leste das Minas Gerais. Revela os contornos das montanhas. O progresso que chegou a essa região, atraído pelas minas, devastou os Campos Gerais. Sobrou pouco da Mata Atlântica forte, exuberante, que encobria o vai e vem do relevo. Levou junto a liberdade dos primeiros brasileiros a viverem aqui. A história do povo Krenak conta que o primeiro ser, Borum, veio na Terra através da junção da natureza, através da chuva que caía da terra, e isso foi formando um barro muito grande, e desse barro veio o primeiro ser chamado Borum. E toda a inteligência de fala, de escuta, de percepção, de visão, de respirar, tudo que traz o sentido do corpo do ser humano veio através da força dos animais. Por isso nós temos o significado Borum, a essência do ser humano, porque nós somos feitos da terra e toda a inteligência que a gente tem veio dos animais. E isso nos completa. Krenak é o nome do meu povo, né? E significa, talvez o significado mais importante, né? Que é a terra, né? Kren é cabeça, Nak é terra, né? Krenak. A tradução mais perfeita significa você abaixar e encostar a cabeça no chão. É o nome que o meu povo carrega. Na origem, Gikano Makiam, que é Deus, ele criou Krenak, né? E a partir daí surgiram as outras nações, né? Criou um Krenak e uma Krenak, né? Ao mesmo tempo, não existe essa de que um vem na frente, o homem ou a mulher. Criou os dois ao mesmo tempo e aí com os elementos da natureza, né? A história do nosso povo é história de resistência, de resiliência, de entendimento da humanidade enquanto ser vivo. Essa é a potência, sabe? Para testemunhar esse exemplo de resistência, cruzamos estradas e pontes até Resplendor, no leste do estado mineiro. Fica aqui a terra indígena Krenak, de 4.000 hectares, endereço de 600 pessoas e um sem fim de pássaros. A potência do povo que nasce nessa terra incomodou aqueles que vieram de outras terras. Em 13 de maio de 1808, o príncipe regente Dom João declarou guerra aos chamados índios botocudos. Eu, príncipe regente, vos envio muito saudar. Sendo-me as graves queixas da capitania de Minas Gerais, tem subido a minha real presença sobre as invasões que diariamente estão praticando os índios botocudos. Deveis considerar como principiada contra estes índios antropófagos uma guerra ofensiva que continuarei sempre em todos os anos, nas estações secas, e que não terá fim senão quando peçam paz, sujeitando-se ao doce jugo das leis e prometendo viver em sociedade, possam vir a ser vassalos úteis. Apesar da resistência tenaz, os botocudos foram aldeados por militares e missionários a partir da guerra chamada Justa pelo governo português. Essa justiça, digamos assim, era um pretexto aí para muitos interesses econômicos, né? Inclusive da própria Inglaterra, que tinha interesse na navegação do Rio Doce, né? Como de fato a Inglaterra permaneceu por muito tempo em vários projetos ali de mineração, né? Depois que a entrada foi franqueada, né? A navegação do Rio Doce passou a ser franqueada por causa dessa guerra. Com a chegada da estrada de ferro Vitória-Minas e também com a expansão aqui da região para café, pecuária, a
a mortalidade começou a ficar muito grande, muito séria, sanguinolenta demais. Então, em 1923, aconteceu um dos últimos massacres que se tem noticiado sobre a nossa nação, Botocuda, né? Que nós chamamos de Borum, que nossa essência mesmo é Borum. Botocuda é um termo pejorativo que eles colocaram para o nosso povo aí, os portugueses. Tentaram calar os Krenak para engolir a floresta que eles chamavam de lar. Nosso território ele foi muito maltratado ao longo desse período de contato, mas é interessante a gente também relembrar aqui que a gente sempre protegeu o nosso território, nosso povo foi dizimado justamente por não permitir, né, a derrubada das árvores, a poluição dos rios. O tempo passou, mas as perseguições não. No século XX, os Krenak sofreram reassentamentos forçados promovidos pelo Estado brasileiro. Interessava ao governo integrar esses povos, né? Nunca foi objetivo de nenhuma dessas iniciativas respeitá-los, né? Conservar sua língua, ao contrário, né? Sempre foi ou eliminá-los, né? Mas mesmo assim, poupando aí sempre mulheres e crianças para escravização, que se tornou legal também. Mas mesmo assim tinha chacinas de famílias inteiras, com crianças também, enfim. Durante a ditadura, o governo militar construiu o Reformatório Krenak, um presídio implantado sob a administração da Polícia Militar de Minas Gerais. Para lá, eram encaminhados os indígenas que resistiam às ordens dos administradores de suas aldeias. Eram mantidos presos sem julgamento. Se tratava, na realidade, de uma polícia de costumes. Os atos mais banais eram punidos com prisão. Basta dizer que a mera venda de artesanato ou a comunicação na língua materna, o Borum, falado pelos Krenak, resultava em prisões ou sair da terra indígena, que naquele período da ditadura militar recebia o nome de posto indígena. Então, a gente está falando ali, nesse momento, do que era chamado pelo regime militar de posto indígena Guido Marliere. Então, a saída desse posto indígena Guido Marliere era uma das razões que levavam essa polícia de costumes a trancafiar os indígenas. Quem vivia em plena liberdade viu-se preso pela Guarda Rural Indígena, a GRIM, comandada pela Polícia Militar. Quando você vê isso, você vê que existe uma nomeação pela FUNAI, que é uma fundação, de um policial militar do Estado. Então, você tem uma relação interfederativa para chefiar uma guarda rural indígena, militarizando totalmente o tratamento da temática indígena no nosso país. E aí o nosso povo chegou a em torno de 50 pessoas. Ficou bem reduzido o povo Krenak. A entrega do nosso território para os fazendeiros, né? O governo na época fez isso. Tanto que aqui dentro da aldeia tem um presídio, as ruínas de um presídio, onde o nosso povo, por falar a língua, por pintar ou, né, por chegar tarde no território, os militares não gostavam que a gente passasse das 5 horas para poder chegar. Né? Isso tem nos registros, né? Depois que foi na Comissão da Verdade, está tudo, inclusive, registrado por próprio policial. Aí o nosso povo era preso, era morto. Meu pai foi amarrado num rabo de um cavalo e foi arrastado na aldeia toda para servir de exemplo para poder as crianças irem para a escola. Meu pai não queria ir para a escola, meu pai queria ficar tomando banho no rio. E é muito recente essa história, está muito vivo, né? Para as pessoas que falam que não houve ditadura no Brasil, que não conhecem, é porque eles não sofreram, né, o que o meu povo sofreu. Mais de 8 mil indígenas foram mortos no período de investigação da Comissão Nacional da Verdade, entre 1946 e 1988. Por causa do exílio forçado do pai, Giovanni nasceu longe de suas terras. Eu já nasci em São Paulo por conta de todo esse processo de enfrentamento que meu pai vivia aqui, os meus ancestrais viveram.
Então, eu já nasci na luta, se for pegar, porque eu não nasci aqui na minha terra, porque meu pai foi expulso daqui, né? Então, desde muito novo, desde que eu tenho memória, eu já via meu pai nas mobilizações e levava a gente para a mobilização. O compromisso e a responsabilidade para um guerreiro indígena, ele chega muito precocemente. Inspirado pelos ancestrais, ele continua a luta. Pôde voltar para casa em 1997, quando o território foi finalmente devolvido ao povo Krenak. A terra foi demarcada, mas a justiça não foi feita. O solo sagrado para a etnia, onde está o cemitério, onde são praticados os rituais fúnebres dos Krenak, fica do outro lado da montanha, na outra margem do rio, fora do território devolvido aos indígenas. Para um povo que surge entrelaçado com a natureza, é como estar apartado da própria história. Lá a gente tem água, lá a gente tem matéria-prima para a gente poder fazer o artesanato. Lá a gente tem remédio, lá a gente tem as cachoeiras ainda, eu não sei até que ponto. E o processo está na justiça, já tivemos um ganho, né, na primeira instância, já foi julgado, e a justiça determinou que o Estado peça desculpas ao povo Krenak, que a FUNAI conclua o processo de demarcação do território. Então, assim, a gente pede ajuda, pede apoio, que o governo demarque nosso território. Quando a gente luta por demarcação, é para ter puramente a terra preservada. Não é para ter a terra como sentido de poder, posse. Não, a gente quer ter a terra para puramente cuidar dela e que as pessoas tenham entendimento do que é fazer isso. E outra coisa, quando a gente luta por demarcação de terra, a gente está lutando por uma terra que é ancestral, que nos pertence, que foi retirada e estuprada por muitos anos no decorrer de todo esse processo de colonização. A gente carrega toda uma história aqui. A gente canta antes de entrar no jogo. Mostrando que o povo Krenak é um povo que merece respeito e que está aqui para ser tratado como ser humano como qualquer um outro. Acho que o futebol ele nos proporciona isso, essa união, né? No vai-vem das nuvens a encobrir e revelar as montanhas de Minas, nasce o Rio Doce, alimentado pelas águas que vêm do céu. Depois atravessa o estado com pressa de chegar ao mar, já no Espírito Santo. O rio, para mim, é o rio que corre dentro de você. O rio que corre dentro de você é o que corre dentro de mim. E se isso não representa nada para a humanidade, como que vai ser o futuro então? O rio representa todas as águas que correm dentro do meu corpo. Nós somos um rio. Pensa se a gente ficar um tempo sem tomar água. Todo mundo morre. Então, quando suja um rio, como eles sujaram e mataram o meu, estão matando também a si mesmo. Um rio que mata a sede dos campos, que guiou as trilhas dos primeiros exploradores e os trilhos dos trens. É para os Krenak o Atu. A gente também descende de grandes guerreiros, né? E a gente tem que fazer jus ao nosso nome, que é os Borum Atu, né? Que é os guerreiros do Rio Doce. Eu aprendi a nadar no rio. Borum Atu, que é os índios do Rio Sagrado. Eu não pude ensinar a minha mais novinha a nadar, o mais velho sim. Mas aí a gente está tendo uma geração de guerreiros aí que não sabe nadar, pô. Isso é um absurdo para o povo Krenak. O Krenak sempre foi conhecido como nadador, como índio do rio. A gente é do rio, é um povo do rio. O povo Krenak ainda é o povo do rio, mas o rio não é mais do povo Krenak, desde 5 de novembro de 2015. Às 3h30 da tarde, a barragem do Fundão se rompeu no município de Mariana.
obra da Samarco Mineração. A empresa controlada por Vale e BHP Billiton explorava minérios na bacia do rio Gualacho do Norte, afluente do Rio do Carmo, que é afluente do Rio Doce. Segundo o Ministério Público Federal, o colapso da estrutura da barragem liberou de uma só vez cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro e sílica. Outros 16 milhões de metros cúbicos continuaram escoando lentamente. O material formou uma grande onda de rejeitos que alcançou o Rio Doce, deslocando-se pelo seu leito até desaguar no mar, no município de Linhares, no Espírito Santo. O crime ambiental atingiu 41 cidades, matou 19 pessoas e deixou um rastro de lama e destruição até o Oceano Atlântico. É importante sempre lembrar das 19 pessoas que morreram por conta da atuação irresponsável da Vale, da BHP Billiton e de sua marionete Samarco, mas também danos, como a gente vai falar aqui no caso dos Krenak, danos de ordem cultural e espiritual. A Fundação Renova informa que os povos indígenas de Resplendor recebem ações de proteção e recuperação da qualidade de vida para compensar os impactos sociais, culturais, ambientais e econômicos nas comunidades atingidas. Entre elas, auxílio financeiro para 137 famílias, entrega diária de água mineral, fornecimento de insumos para bovinocultura, aquisição de 2 embarcações, instalação de cerca de proteção animal ao longo do Rio Doce, obras em 7 estradas na terra indígena, recuperação de 60 nascentes em áreas de proteção permanente. Quase 8 anos após o crime ambiental, os indígenas que dependiam e que sempre moraram às margens do rio se veem separados de suas águas. A gente entende que o rio, né, ele está adormecido, está ali praticamente morto e não podemos de jeito nenhum, né, de forma nenhuma, ter o contato com ele, né? Todas as manhãs, cedinho, o caminhão-pipa atravessa as aldeias. Vem encher as caixas d'água que abastecem as torneiras. Para beber e cozinhar, só água mineral. E hoje a gente não tem mais o rio para poder, porque o rio ele era alimento, mas ele também era fonte de renda. Eu pegava pacumã no rio, esse pacumã grandão, nós vendíamos pacumã. O cascudo era muito caro. Aí o que a gente levava para casa era o peixe branco que falava, que era tilapa. Às vezes você pegava um piau, alguma coisa, aí você guardava para comer. Os peixes mais caros, a gente vendia na rua. A gente ganhava dinheiro também para poder comprar as outras coisas, comprar roupa, comprar outra comida. E aí, quando acontece esse crime ambiental, acaba toda a fonte de renda do povo Krenak também. E aí, o que foi sugerido à época, que chegou no entendimento e foi muito difícil, teve mobilização, teve muito desgaste, foi o projeto agropecuário, que após 10 anos aqui, e a gente tem problemas até hoje, de não se adaptar, né? Chegaram e colocaram isso aqui. Da terra original, ocupada por eles, coberta de verde, sobrou uma paisagem seca, desmatada, que eles agora lutam para restaurar. Aqui a gente está tentando manter o pouco que restou. Quando se destrói uma mata, uma floresta, mesmo que você tenha um processo de replantio, de reflorestamento, ela nunca vai ser a mesma, né? O nosso rio foi destruído. Aí eles falam, não, a gente vai fazer uma limpeza no rio e a gente vai introduzir outras espécies de animais e vegetais. Mas a gente precisa entender que ali existiam plantas e animais endêmicos dali. Só existia ali em lugar nenhum do mundo mais. Então não vai existir mais isso. Nosso organismo, o nosso corpo e todo o contexto vai ter que se acostumar a uma nova realidade, né? Mesmo dando tempo ao tempo, mesmo respeitando os ciclos da natureza, a floresta que os indígenas plantaram e conservaram ao longo dos séculos não conseguiu se reerguer. É que o clima tropical e as chuvas antes frequentes deram lugar à aridez dos dias mais secos, trazidos pelas mudanças climáticas.
Para replantar a floresta e recuperar as nascentes que secaram, os indígenas contam com o apoio do Instituto Terra. Criado pelo fotógrafo Sebastião Salgado e pela arquiteta Lélia Vanik, no Vale do Rio Doce. Aqui no Vale do Rio Doce chove a metade do que chovia 10 anos atrás. Então isso é muito pesado para todo mundo. E a gente tem a oportunidade, junto com os Krenaks, de montar uma parceria com um povo que tem na sua tradição de viver com a floresta. E você vai lá e você se depara com a situação de escassez de água, de uma terra que está totalmente exposta ao sol, que na verdade é a situação da região como um todo, né? Com esses crimes, com a degradação do solo, do nosso território, muitas árvores, muitas plantas deixaram de existir. Então, certamente, com o tempo, pode ser que a gente nem fale mais na linguagem essas plantas que sumiram, porque ela não existe mais. Acho que a gente pode voltar com essas plantas para o território e também reviver a cultura, não deixar que essa espécie de planta deixe de ser falada. E com isso a gente fortalece, inclusive, o idioma tradicional do povo Krenak. Essa consciência tem que ser urgente, porque nós estamos aqui de passagem. As sementes, elas estão aqui. Nós não somos sementes, né? Ninguém vai brotar de novo. Mas a gente precisa entender que vão ter gerações futuras depois da gente. A gente precisa pensar neles também. E para pensar neles a gente precisa agir agora. Tem que ser agora. Para que as pessoas que virão depois da gente, elas possam ter água para poder beber, possam ter um ar mais puro. Sem o rio para nadar, sem a mata ancestral para fortalecer as raízes do povo, a alternativa para manter os laços dos Krenak de hoje com os Krenak de amanhã está em outro campo. Desde cedo, a bola é a grande companheira. Para as crianças, é diversão. Para os adultos, conscientização. A gente tem o futebol como um mecanismo de governança. Meu pai contava histórias de que no período da ditadura militar existiam alguns policiais que na beira lá do rio, onde tinha todo o reformatório, né, o presídio, e aos finais de semana eles jogavam bola. E aí faziam os times dos policiais contra dos indígenas e tal. E tinha alguns indígenas que vinham presos de outros lugares do Brasil para cá, de outras etnias, e alguns muito bons de bola. Então ali eles juntavam para jogar contra o time dos policiais e às vezes o placar ficava muito contraditório, porque os indígenas estavam ganhando de muita diferença. Aí tinha que no final da partida, né, começar a dizer, vamos jogar, né, com mais cautela agora, porque senão se a gente ganhar de uma diferença muito grande dos caras, a gente vai apanhar também. O povo Krenak tem um time forte, né, competitivo, está existindo aqui, então a gente leva o nosso uniforme, tem os nossos traços culturais para impor a nossa presença através do futebol. A gente pode utilizar o esporte como uma ferramenta política de interação, de divulgação e de governança. Futebol, né, para muitos ali é só ali futebol, um jogo. Para o nosso povo não, né? Para o nosso povo é um meio da gente mesmo, né, se ajuntar. Muitos chegam e falam assim, eu vou jogar para o time Krenak, vou jogar lá para o time do Krenak, mas não é só um time. A gente leva aqui, é o nome de um povo, né? O povo das águas, sem água, é o povo da bola, que disputa até o Campeonato Municipal de Resplendor. No vestiário, as palavras ensinadas pelos antepassados fortalecem as novas gerações no gramado. E ecoam na arquibancada. Os
sucesso no futebol já não é novidade para a equipe Krenak. 3 vezes campeã municipal com o time principal e 4 vezes com os aspirantes, a segunda divisão aqui de Resplendor. Avançar na competição é uma estratégia coletiva de busca por respeito e reconhecimento, muito além das 4 linhas. A gente traz nossos filhos, nossas esposas, né? A gente carrega toda uma história aqui. A gente canta antes de entrar no jogo. A gente pede proteção. Para a gente poder sair daqui, não só com a vitória, como você mencionou, mas também com a união, mostrando que o povo Krenak é um povo que merece respeito e que está aqui para ser tratado como ser humano, como qualquer um outro. Acho que o futebol, ele nos proporciona isso, essa união, né? Entre pessoas que nunca moraram, nunca se viram juntas, mas que aqui dentro pode fazer um laço de amizade, futuro e trazer bons resultados, uma paz não só dentro do esporte, mas fora do campo também. A vitória chega já noite adentro. E a festa lava a alma de um povo que já perdeu muito, mas continua se vestindo de resistência para defender a própria história. Olhar no espelho não é olhar o seu reflexo. Olhar no espelho é olhar o outro. O meu espelho é você. A minha resistência é você. E quando foi que vocês deixaram de pensar isso de nós?